Fala moçada, beleza? Tranquilo? Tô aqui para mais um vídeo, né? Para mais uma videoaula. E nessa videoaula, dando continuidade à nossa última, nós vamos falar sobre as formas de relevo e dando um destaque especial para as formas de relevo aqui do Brasil. Principalmente aquelas estruturas de relevo que foram pensadas e estudadas pelo Haroldo de Azevedo, pelo professor Aziz Absaber e, finalmente, aquela que é utilizada nos dias de hoje, que foi pelo professor Jurandir Ross. Ok, então vamos lá, as formas de relevo. Bom, eu peguei um dado interessante da internet para entender o que significa relevo. Bom, em geografia, o significado de relevo se refere ao conjunto de formas que sobressaem na crosta terrestre, concebida sob a ação de forças internas e externas, denominadas agentes de relevo. Os agentes internos, também conhecidos como agentes endógenos, são os vulcões, os movimentos tectônicos, os abalos sísmicos, que agem de dentro para fora da Terra. Os agentes externos, também conhecidos como agentes exógenos, são a chuva, os mares, os rios, as geleiras, os animais e as ações do homem que modificam a superfície terrestre. No âmbito da geomorfologia, o relevo está relacionado com a paisagem física, a configuração atual da superfície terrestre. É um termo usado genericamente para assinalar diferenças de altitude e pendor, as desigualdades da superfície, os volumes e as formas da superfície terrestre. Olha só que bacana, pessoal. Nós temos aqui um significado bastante teórico que explica o que é o relevo. Então, quando eu costumo dizer nas aulas de geografia que tudo que sobressai, todas as ondulações da superfície da crosta terrestre, pode ser entendido como formas de relevo. E agora a gente vai entender as suas divisões ou as suas subdivisões. Então, aqui nós temos uma imagem que mostra as divisões do relevo. Nós temos as depressões, as montanhas. A depressão ela pode ser relativa, que é acima do nível do mar, ou absoluta, que é abaixo do nível do mar. Nós temos os planaltos, as planícies, e temos também, pessoal, o relevo submarino, que são áreas emersas. Bom, o relevo submarino é algo muito pouco estudado na geografia, principalmente na geografia até ensino médio. Mas é importante a gente dar aí uma analisada bem rápida sobre esse contexto do relevo submarino. Dentre as áreas que compõem o relevo submarino, a que vem se apresentando assim, mais promissora para o desenvolvimento das atividades humanas é a plataforma continental, ou seja, esse comecinho aqui, pessoal, esse início, tá? Esse iniciozinho aqui, que é o prolongamento do continente, ele é bastante raso em relação ao oceano. Ele vai no máximo até 200 metros de profundidade. Nessas regiões, normalmente são desenvolvidas atividades como extração de petróleo, de gás, a pesca é desenvolvida nessa região, as atividades turísticas é desenvolvida nessa região. Bom, aqui nós temos uma imagem que mostra bastante todo esse relevo submarino, né? Você tem a plataforma continental, como eu disse para vocês, que é onde as atividades turísticas são mais intensas, pesqueira também. Você tem o talude, que é aquela parte do relevo em que há um declínio, né, da superfície do mar, geralmente varia entre 2.000 e 4.000 metros. As ilhas, né, e as fossas, né, as fossas abissais, né, tem as dorsais meso-oceânico e as fossas abissais, com destaque aí para a Fossa das Marianas, que fica lá no Pacífico, ok? Bom, o relevo continental, pessoal, essa aqui sim é interessante para a gente, é importante que a gente entenda bem. Então, são várias formas de relevo: planalto, planícies, depressões e montanhas. São as quatro principais, né, são as quatro principais grandes formas de relevo, que nós chamamos de macroestruturas de relevo. Mas também tem aquelas subdivisões que é importante a gente entender, né? Chapadas, serras, escarpas, né? E nessa imagem retirada da internet, não fui eu que montei, pelo menos não dessa forma, né?
Nós temos aqui o conceito de cada uma dessas subdivisões. As planícies são terrenos planos com altitude que variam de zero, né, do início do nível do mar, até 100 metros. Então, é bastante próximo do nível do mar. Mas o que mais caracteriza as planícies é o acúmulo de sedimentos trazido pelas águas dos rios ou dos mares. Um exemplo de planície é a planície do Pantanal, uma região de deposição de sedimentos. Planaltos são terrenos mais altos, que variam de 200 a 2.000 metros, normalmente acima de 300 metros. O planalto, pessoal, é uma área assim que o processo erosivo foi muito intenso. O planalto, normalmente, ele é subdividido em chapadas e serras. As chapadas são formações rochosas em que o topo é aplainado. Normalmente, né, fica acima de 600 metros de altitude. Aqui, próximo da gente, próximo de Primavera do Leste, nós temos a Chapada dos Guimarães. Quem já foi lá sabe, né, consegue observar a formação de escarpas, que é aquele corte transversal na estrutura rochosa, e o topo bastante aplainado é bastante comum, né? Aqui eu coloquei o conceito de escarpas, que é uma encosta íngreme de um penhasco que geralmente surge nas bordas de planaltos. As montanhas, também conhecido como dobramentos modernos, são porções mais elevadas da superfície terrestre e com altitudes bastante elevadas, né? Quando nós temos várias montanhas, nós chamamos de cadeia ou de cordilheira. Por exemplo, do Himalaia, dos Andes, dos Alpes, dos Carpatos, dos Apeninos, do Atlas e aí por diante, né? Depressão são áreas rebaixadas, né? São áreas mais baixas do que o seu redor. Ela pode ser relativa, está acima do nível do mar, normalmente em áreas de planalto, ou pode ser absoluta, que está abaixo do nível do mar. Um exemplo de depressão relativa é a depressão Cuiabana, ou a depressão do Vale do Araguaia, próxima região aqui de Barra do Garças. E um exemplo de depressão absoluta é o Mar Morto, no Oriente Médio. Vamos falar agora das divisões do relevo brasileiro. Para entender as divisões do relevo brasileiro, nós precisamos entender as classificações no decorrer da história. Na década de 1940, usando critérios altimétricos, o professor Haroldo de Azevedo ele montou a primeira classificação oficial do relevo brasileiro, que constava apenas com duas classificações, planalto e planície. Né? Então você tinha aí o Planalto das Guianas, a Planície Amazônica, o Planalto Central, o Planalto Atlântico, o Planalto Meridional, a Planície do Pantanal, a Planície Costeira e a região dos Pampas, que também é uma região de planície. Alguns anos depois, o professor Aziz Absaber, entre as décadas de 50 e 60, ele, se aproveitando do trabalho já feito pelo Haroldo de Azevedo, e utilizando também recursos de aerofotogrametria, ou seja, fotos aéreas tiradas por aviões, ele melhorou a classificação, ampliando ainda mais a classificação do professor Haroldo, né? E dessa nova classificação resultou em 7 planaltos e 3 planícies. Durante a década de 1990, uma evolução do projeto RADAM, que era Radar da Amazônia, que passou a se chamar de RADAM Brasil, que foi chefiado pelo professor Jurandir Ross. Esse projeto aí utilizou tanto fotos aéreas, como recursos avançados de sensoriamento remoto, imagens via satélites, recurso de radar. Então tudo isso fez com que o professor fizesse uma nova classificação, com um maior grau de detalhamento, sendo usado para elaboração de projetos de infraestrutura, ocupação agrícola, exploração de recursos naturais, preservação ambiental. Então, essa nova forma de divisão, hoje é subdividido em 28 unidades, né, de relevo no Brasil. Hoje ela é muito utilizada, é a mais recente e é a que é mais utilizada. E hoje nós temos a divisão em 3 macroestruturas, que são as depressões,
as planícies e os planaltos. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido, né, o vídeo. Relevem aí esse barulho de pássaros aqui perto, né? Não esqueçam de fazer todas as anotações, de fazer os resumos, né? E fazer as atividades do nosso módulo, ok? Fiquem com Deus e até a próxima.